Continuando então, aqui nós vamos fazer agora o seguinte. Vou fechar o meu servidor. Vou pegar essa pasta primeiro servidor aqui. Vou copiar, vou colar. E vou renomear para segundo servidor. Tá? Para depois você assistir aí os vídeos e ir fazendo passo a passo. Do jeito que eu estou fazendo aqui para você entender. O que é que eu vou fazer com esse segundo servidor aí? Vou abrir esse segundo servidor. Pronto. Lembra da Unity Server Methods Unity 1? Eu tenho um métodozinho aqui dentro dela, não tem? Só que ela não está disponível para aplicação cliente. Lembra por quê? Porque em Server Container eu tenho só uma Server Class. No evento onGetClass eu estou apontando para Server Module 2, que está na Unity 2, né? Então apenas a Unity 2, ou seja, apenas a classe Server Module 2 é quem está disponibilizando métodos. No primeiro exemplo que eu fiz, não tinha método nenhum. Mas nós tínhamos aí o jeitinho, ou a tecnologia DeadSnap do Delphi trabalhando por trás, onde um provider se comunicou com o outro e nós podemos fazer aquela mágica lá, quase sem nenhum código, né? Perfeito. Dessa vez eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse método que está aqui, ó, o método EchoString, e vou colar aqui. Tá? Só olhar aqui, ele é um método público, né? E tem que ser para eu disponibilizar. Pronto, EchoString. Vou pegar a implementação dele, vou copiar daqui e vou colar aqui. Por que que ele está reclamando? Porque eu tenho que implementar com essa classe, né? Se o método está nessa classe, essa classe é que tem que implementar o método, ok? Tá, eu vou passar um valor para esse método EchoString do tipo string e ele vai me retornar uma string. Qual é a string que ele me retorna? O próprio valor. É um negócio meio doido aqui esse método. É só para testar, tá? Tipo assim, lá da aplicação cliente você diz EchoString Albert. Aí ele retorna Albert, tá? Só teste mesmo. Mas para não ficar um teste tão tosco, eu vou retornar valor mais um espacinho mais time to str now. Ele vai me retornar o valor e a hora atual. Então ele vai retornar a string que eu mandar para ele e a hora atual. Ok? Só isso que vai fazer o meu novo servidor. Tranquilo? Deixa eu executar esse novo servidor. Aí executou sem problemas nenhum. Tá? Vamos retornar aqui aos slides. E aí, como é que a gente vai chamar esse método, né? Que tá esses métodos, mas no momento esse método EchoString, lá na aplicação do lado cliente. Nós podemos fazer isso de duas formas. Uma delas é usar o componente SQL Server Method. É um novo componente aí. E aí a gente chama esse método no servidor como se ele fosse um procedimento armazenado, ou seja, uma storage procedure. Essa é uma forma. A segunda forma é gerar uma classe proxy na aplicação cliente e usar essa classe para fazer a chamada do método lá no servidor. A gente vai ver como é que funciona das duas maneiras. Tá? Então vamos para a prática, vamos fazer da primeira forma, usando esse SQL Server Method aí. Voltemos aqui. Já que eu tenho um primeiro cliente, eu vou ter agora um segundo cliente, né?
Vou no Delphi. Servidor eu já carreguei, né? Já assim. Deixa então eu abrir o segundo cliente. Ele começou a dar pala aí, sabe por quê? Porque o servidor não está executando, né? Deixa eu colocar o servidor, mesmo que seja o segundo servidor para executar, não tem problema nenhum. E aqui eu vou abrir o segundo cliente. Qual será desses agora, hein? Vamos por aqui então. Segundo cliente. Tá aí. Não deu problema nenhum porque o servidor está executando. Tá, bom, primeiro método que a gente viu lá no slide, vamos voltar aqui no slide, é usando o componente SQL Server Method. E onde é que está esse componente? Será que ele está na paleta DB Express? Simple Dataset, SQL Monitor, olha só. SQL Server Method. É esse cara que eu vou usar, tá? Componente novo. Primeira coisa que eu faço é vinculá-lo ao SQL Connection, tá? E aí eu preciso saber qual é o nome do método no servidor. Será que ele vai dar para mim? Eita, apareceu um monte aí, olha. Lembra daquela propriedade onde tem hide ds_admin? É para esconder os métodos administrativos do DetSnap. Como a gente não marcou, aparece todos os métodos administrativos aí. São esses ds_admin aí, tá? Mas não são esses caras que eu quero não. Eu quero o EchoString. Prontinho. Coloquei lá o componente SQL Server Method. Vinculei ao SQL Connection 1, que está diretamente vinculado ao meu servidor DetSnap, que está rodando nesse momento. E chamei o método EchoString, né, que é o método que eu estou disponibilizando lá na minha classe. Uma coisa importante sobre esse componente é o seguinte. Ele tem aqui uma propriedade chamada params. São os parâmetros, né? De acordo com o método que você selecionar aqui, ele vai inserir os parâmetros aqui, tá? Então eu tenho dois parâmetros para esse método. Eu tenho o parâmetro 0, que é o value, e tenho o parâmetro 1, que é o return parameter. O que é esse parâmetro 0? Esse parâmetro 0, ele é o parâmetro de input, né? Então é aquele cara onde eu vou informar algo para ele, e é a informação, o dado que está nele, que vai chegar lá no servidor, tá? É a informação que está nesse cara aí que vai chegar aqui, ó. Unit 2 EchoString, esse aqui, ó. O que eu informar nesse parâmetro value vai chegar aqui, tá? E quem é o return parameter? Ele é do tipo ptResult. É esse cara aqui, ó. É o que está sendo retornado, uma string. Tranquilo? Vamos ver isso funcionando? Vou colocar um botão e vou fazer o seguinte. SQL Server Method 1 ponto execute method. Pedir para ele executar o método. O que aconteceu nesse momento? Quando eu cliquei no botão 2, ele executou esse método aqui no servidor, EchoString. Qual foi o valor que eu passei para ele? Nada. Então chegou vazio aqui. Ele me retornou vazio, tracinho, hora atual. Ele me retornou isso daí. Como assim ele me retornou se eu não vi? Eu não estou mostrando, né? Não estou mostrando nada ainda, tá? Eu só executei o método. Então voltemos aqui. Vou fazer o seguinte. Show
message SQL Server Method 1 ponto params 1 ponto value. Ok? Vou mostrar aí o resultado do parâmetro 1 que ele vai retornar para mim. Vamos executar. Executei. Olha aí. Como chegou vazio lá, ele retornou para mim vazio, tracinho e a hora atual. 11:05:06, 11:05:15, 11:05:17. E se eu quiser enviar alguma coisa para lá? É simples. Antes de executar o método, eu seto no parâmetro 0 o valor que eu quero mandar. Ele me retorna o valor que eu mandei e a hora atual. Ok? Então, essa é uma forma de nós consumirmos aquele método que está lá no servidor, tá? Usando esse componente SQL Server Method que está na paleta DBExpress. Ok? Então tá aí, vimos como fazer essa primeira forma, né? Para que as coisas fiquem um pouco mais claras, é melhor usar a segunda opção. Nessa segunda opção, nós vamos pedir para o Delphi analisar a classe lá no servidor e criar uma classe proxy, uma classe de comunicação, tá? Uma ponte entre o cliente e o servidor. O método vai criar o Delphi vai criar uma classe proxy local para a gente, ok? E nós vamos agora nos comunicar com o método no servidor a partir dessa classe proxy local, tranquilo? Perfeito. Agora, por que as coisas vão ficar mais claras dessa forma? Você vai ver a partir de agora. Vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui no SQL Connection com o botão direito. E aqui eu tenho algumas opções. Olha. Salvar os parâmetros da conexão. Recarregar os parâmetros da conexão. Adicionar um parâmetro connection string ou gerar as classes cliente do DeadSnap. É aí que eu vou criar a minha classe proxy, tá? Cliquei nele e aqui está. Ele criou uma nova unit. Nessa nova unit ele criou uma classe TDS Server Module 2 Client. Como é que é o nome da classe lá no servidor? TDS Server Module 2. Olha só, ele cria uma classe do mesmo nome, né, com o mesmo nome. Só que ele põe aí um pós-fixo, né, ele põe uma palavrinha a mais, palavra client, porque agora ela está do lado do cliente, ok? Ele vai criar aí uma conexão, cria um instância owner e cria o echo string command, ok? Tem os construtores, tem o destrutor e adivinha só a função que ele trouxe aqui pra gente. Ele trouxe a função echoString, né? É através dessa função echoString, desse método echoString, que nós vamos nos comunicar com o servidor. Nós temos uma pequena explicação para isso aqui nos slides. Olha, se nós analisarmos o código do método echoString, que foi gerado na classe proxy, nós vamos perceber que não utilizamos o componente SQL Server Method. No lugar dele, nós estamos acessando diretamente a implementação de objetos do DBExpress em baixo nível, né, como a classe TDBX-Command. Então, com essa classe proxy criada, nós vamos agora chamar o método no servidor, tá? Então, veja, no echoString que foi criado aqui na aplicação cliente, eu não estou usando esse carinha aqui, ó, o SQL Server Method 1. Não. Estou usando aí um DBX Connection, depois eu uso um DBX Command, DBX Command Types, tá? Passo pro
para esse EchoString command aí o nome do método lá no servidor, né, a classe e o método, e já dou um prepare aqui, já preparo, tá? Ok, seto aqui o parâmetro, né, executo, e o resultado do parâmetro 1 eu coloco na variável result aqui, né, que será retornada aqui na minha função, ok? Observe que o que está sendo feito aqui, olha, é bem parecido com o que eu fiz aqui, né? Seta o parâmetro, executa, pega o resultado no parâmetro 1, seta o parâmetro no 0 para mandar para o servidor, o retorno vem no parâmetro 1, seta o parâmetro 0 para mandar para o servidor, o retorno vem no parâmetro 1, tá? E o que ele faz aqui é o que o componente server method 1 faz internamente, tranquilo? As coisas numa classe proxy elas ficam mais claras porque o desenvolvedor ele vê como é que está sendo feito, né? Isso aqui não está encapsulado como está encapsulado aqui nesse componente. Se você tiver mais métodos naquela classe, digamos que você tenha 10 métodos, os 10 métodos eles estarão distribuídos aqui na sua classe proxy, ok? Já que se você for utilizar esse componente aqui, server method 1, você tem duas saídas. Você usa 10 componentes, um para cada método, ou você fica modificando a propriedade server method name. É aí onde pode ficar um pouco confuso o teu código, tá? Tanto para você depois, como para alguém que vai dar manutenção nesse código aí, tranquilo? Perfeito, então como é que a gente usa agora, como é que nós vamos chamar o nosso método lá na classe servidor usando a classe proxy, né? Nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou criar aqui uma variável, vou chamar essa variável de proxy mesmo. Essa variável ela vai ser desse tipo aqui, olha. Ok? Ele está reclamando porque eu não estou usando essa unit. Eu vou pressionar, vou selecionar isso daqui, eu vou pressionar Ctrl Shift A. Ele já acha qual é a unit necessária, ou a unit onde está essa classe, tá? Eu vou instanciar o proxy. Proxy é isso daqui, ponto create, só que eu tenho que passar uma conexão, né? Eu vou pegar o SQL connection 1, SQL connection ponto dbx connection. Ele precisa disso daí, tá? Depois disso daí, o que é que eu faço? Show message proxy.echoString, e aqui eu posso passar o valor que eu quero. Passar t2ti.com. Vamos salvar, executar. Opa, não salvei ainda a minha classe proxy, né? Então está salvo agora. E aí está, t2ti.com e a hora. No outro, Albert Age, a hora. Ok? Então, duas formas de nós consumirmos os métodos no servidor. As duas formas ficaram bem claras aqui, né, na explicação dessa videoaula.